Meus irmãos, quando nós olhamos para João capítulo 20, nós temos aqui a narrativa e o relato da ressurreição. Cristo ressuscitou no domingo. Esse texto é um texto que é altamente teológico e talvez um dos mais teológicos do Evangelho de João. E ele vai nos dar margem, base, fundamento para que a gente compreenda o que a igreja faz domingo após domingo a se reunir para cultuar ao Senhor no dia do Senhor. A gente sabe que no decálogo, na relação dos mandamentos, dos 10 mandamentos, há um mandamento em que nós devemos guardar um dia de descanso. E no Antigo Testamento esse dia era o sábado. E muitos têm muita dúvida por que esse dia modificou. Por que esse dia deixou de ser o sábado e passou a ser no domingo? A gente olha para as Escrituras e talvez muitos tenham dificuldade para compreender por que houve esta mudança. Mas esta mudança está intimamente ligada à narrativa de João neste capítulo e tudo o que aconteceu aqui no dia da ressurreição. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e percebemos a Bíblia falando a respeito do dia do Senhor, a Bíblia está se referindo ao dia da ressurreição. A igreja passou a se reunir desde o Novo Testamento no dia do Senhor, por tudo aquilo que aconteceu neste dia da ressurreição. Então é muito importante, eu quero convidar os irmãos a fazer essa viagem no tempo, para que a gente olhe para esta narrativa, fique impactado com aquilo que aconteceu aqui, para que a gente entenda que este impacto que ainda alcança os nossos corações hoje, foi profundamente forte ao coração dos apóstolos, e isso marcou o início dos cultos dominicais, o início do ajuntamento da igreja, das reuniões da igreja, no domingo, no dia do Senhor. Muito bem, vamos fazer a leitura de Apocalipse capítulo 20, verso 19 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João capítulo 20 narra a ressurreição. Quando a gente olha para o início do capítulo, a gente vê que Maria Madalena, bem cedo, corre para o sepulcro e encontra o sepulcro vazio, a pedra removida. Ela então corre para avisar Pedro e mais um discípulo, que muito provavelmente era João, o mesmo que escreve esse evangelho,
E esses discípulos correm, então, para confirmar o que Maria Madalena havia dito. E quando eles chegam lá, eles percebem que Jesus não estava mais no sepulcro. Até esse momento, a narrativa vai dizer que os discípulos não compreenderam que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam preocupados aonde colocaram o corpo de Jesus. O texto vai dizer, então, que eles voltam para casa, mas Maria Madalena permanece na entrada do sepulcro chorando. E quando ela está ali chorando, Cristo aparece para ela. O texto, então, vai dizer, ele vai dar um salto de algumas horas e vai mostrar que no final da tarde, os discípulos estavam reunidos de portas fechadas por medo dos judeus. E Cristo, então, aparece para eles. E quando Cristo aparece, Jesus diz, paz seja com vocês. Nesse texto aqui, nesse encontro de Jesus de portas fechadas com os discípulos reunidos, nós encontraremos fundamentos para compreender tudo aquilo que fazemos domingo após domingo, no culto público, na adoração, no momento em que a igreja se reúne para adorar a Deus. Veja que o texto vai dizer que eles estavam reunidos em um só lugar e Cristo apareceu no meio deles. O verso 19 diz isso. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Naquele final de tarde, os discípulos estavam reunidos e eles estavam de portas trancadas e não de portas abertas, como nós ficamos domingo após domingo, com a igreja de portas abertas, porque eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo que acontecessem com eles aquilo que aconteceram com o Senhor, que na sexta-feira foi crucificado, morto na cruz. Eles ainda estavam impactados com a morte de Cristo e, portanto, de portas fechadas com medo dos judeus. Há muitas comunidades cristãs que ainda hoje se reúnem de portas fechadas porque estão reunidas em ambientes, em lugares, em cidades ou nações que não é possível ter o culto público, a liberdade religiosa para a igreja estar de portas abertas. Mas a igreja não deixa de se reunir pelo medo. Ela se reúne, mesmo que sejam às escondidas. Aqui, os discípulos estavam reunidos de portas fechadas. E Cristo apareceu para eles. E Cristo apareceu no meio da comunhão. Cristo apareceu na reunião e deu a paz. Que a paz seja com vocês. Então, primeiro fundamento importante para a gente compreender o que a igreja fez e faz ao longo da história em cultuar ao Senhor domingo após domingo é a ideia, a imagem da reunião. A primeira coisa importante, igreja é uma comunidade reunida. Igreja só cultua a Deus em reunião. Igreja, ela precisa estar reunida para que Cristo se manifeste pelo meio da igreja e estenda a paz para cada um de nós. Isto que aconteceu aqui começa a ser repetido na expectativa da manifestação de Cristo. A igreja começa a se reunir na expectativa que Cristo aparecesse mais uma vez. Então, o primeiro fundamento aqui, eles estavam reunidos em um só lugar. Isso é muito importante, reafirmarmos essa verdade no dia de hoje, em meio a uma pandemia, onde os meios tecnológicos levam a nossa proclamação para muitos lugares. Embora abençoemos muitas pessoas em casa com a pregação do Evangelho, eles não estão lá em culto como nós estamos aqui. Isso é algo muito importante a gente entender. Em casa, por mais que a mensagem seja ouvida, lá eles estão vendo, assistindo o culto que nós realizamos aqui para o Senhor. Eles são abençoados? Claro que são. São edificados? Claro que são. Mas o que acontece aqui não pode ser reproduzido, nem conduzido ou levado por meio da tecnologia. Cristo
se manifesta no meio da reunião e no meio do culto da igreja. E quando Cristo aparece, e na comunhão da igreja que Cristo aparece, ele aparece para nos dar a paz da reconciliação. Isso está no verso 19, parte B. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Como diz J.A. Carson, comentando esse texto, ele vai dizer que o shalom de Jesus, na noite da Páscoa, é o cumprimento de estar consumado sobre a cruz, pois a paz da reconciliação e da vida que vem de Deus é agora compartilhada. A gente vai ver que esse texto está intimamente ligado com a crucificação. O domingo da ressurreição está ligado com a sexta-feira da crucificação. Nós não podemos desassociar morte de cruz e ressurreição. Cristo morre e ressuscita. Isso está intimamente ligado. Então, a paz seja com vocês aqui no texto, só é possível porque o está consumado aconteceu na cruz. Só é possível ter paz com Deus porque Cristo morreu em nosso lugar na cruz. Cristo cumpriu o propósito de redenção de Deus. Se Cristo não fizesse isso, nós não teríamos como ter paz com Deus. Nós não poderíamos desfrutar de paz. É por isso que na saudação dos cristãos no Novo Testamento, a graça é incluída com a paz, pois a paz de Deus veio a partir da graça. É por isso que a gente abre o culto e diz graça e paz, porque só é possível ter paz se nós formos alcançados por graça. Se não há graça, não há paz. Só é possível ter reconciliação com Deus se o ser humano for alcançado por graça. Só podemos ter paz de Cristo por causa da sua morte na cruz. Ele morreu para que os nossos pecados fossem pagos e por meio dele pudéssemos ser reconciliados com Deus. Uma vez reconciliados com Deus, agora é a igreja que se torna ministra da reconciliação. Então, quando nós nos reunimos como igreja e quando nós damos graça e paz, o que nós estamos fazendo é comunicando uma mensagem profunda e teológica, e que às vezes é esvaziada pelo senso comum, por ouvirmos o tempo todo essa expressão. Graça e paz, o que nós estamos comunicando à congregação, que é só possível a reconciliação, porque fomos alcançados por graça. E uma vez alcançados por graça, somos nós que comunicamos esta graça para que outros possam encontrar a paz. É por isso que agora nós nos tornamos os ministros da reconciliação. Somos nós que agora temos o papel de levar a graça para que o homem possa encontrar a paz. Então, aqui, no domingo da ressurreição, ainda é Cristo que faz isso. Ele se coloca no meio dos discípulos e diz: paz seja com vocês. Agora vocês têm paz. Agora vocês estão reconciliados. Porque eu disse na cruz: está consumado. Agora nos tornamos os ministros da reconciliação. É exatamente isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 a 21. Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando eu leio Paulo escrevendo isso aqui, na minha cabeça, Paulo está pensando naquilo que aconteceu em João capítulo 20.
Porque a gente vai ver que tudo que acontece aqui de portas fechadas está intimamente ligado com essa nova criação, com esse comissionamento da igreja, com esse envio da igreja para ser ministros da reconciliação. Então, a gente começa a perceber que é na comunhão da igreja que nós estendemos a graça que pode fazer com que o homem desfrute de paz. Só a igreja tem a mensagem que pode trazer verdadeira paz ao homem. É por isso que nós somos os pacificadores, e bem-aventurados os pacificadores. Só a igreja tem a mensagem da paz. Ah, pastor, mas você pode dizer assim, pode ser que você diga assim, mas pastor, há tantas ONGs que lutam pela paz do homem, pela paz do mundo, há tantos trabalhos bem-sucedidos, há tantas organizações, tantas sociedades que se reúnem em prol da paz, para que não haja guerra, para que haja mais justiça. Sim, mas a gente não está falando desse tipo de paz. Porque em última instância, não é possível ter paz horizontal, é assim, horizontal? Sem ter paz vertical. Só é possível ter paz horizontal se houver paz vertical. Sem paz vertical, nós não conseguiremos viver em paz de forma horizontal. Por isso, só a igreja tem a mensagem da paz. Mas, ainda, é na comunhão da igreja que Cristo aparece para trazer alegria ao nosso coração. É na comunhão da igreja que o nosso coração é renovado. É na comunhão da igreja que o nosso coração transborda em alegria. É na comunhão da igreja, na reunião da igreja, no culto da igreja, que nós experimentamos a verdadeira alegria. O verso 20 vai dizer assim: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Quando Jesus aparece para eles, Jesus aparece e mostra as mãos e o lado. E por que Jesus faz isso? Já parou para pensar? Porque é a crucificação que trouxe aos discípulos a pior de todas as tristezas. A pior tristeza que aqueles homens viveram na sua vida foram acompanhar e ver o seu Senhor pregado na cruz. Esse momento de morte de Jesus na cruz foi tão infeliz para os discípulos, trouxe tanta tristeza, que antes mesmo de acontecer foi profetizado por Cristo. Cristo disse para eles: olha, presta atenção numa coisa, o que vai acontecer vai trazer tristeza para vocês. O mundo vai se alegrar, mas calma, eu voltarei, eu aparecerei, e a alegria de vocês voltará. Isso está em João capítulo 16, verso 20. Jesus disse: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então, quando Cristo aparece no meio da comunhão e mostra as mãos e o lado, Jesus está dizendo para ele o seguinte: sou eu. É aquele que foi crucificado, agora estou vivo, estou no meio de vocês e vim para devolver a alegria. Porque não há como ter alegria se não há perspectiva. Não há como desfrutar de alegria quando não há esperança. Não há como desfrutar de alegria de forma plena se aquele que nós amamos, ou aquele que é, ou que nós acreditamos que era o Salvador do mundo, aquele que nos reconciliaria com Deus, estava morto. Jesus aparece para eles para dizer: eu estou vivo. E quando Jesus aparece para eles, a alegria volta ao coração deles.
É por isso que é extraordinário o culto na igreja. Quantas vezes entramos na igreja abalados, abatidos, entristecidos, lamentando por uma tristeza, por uma situação, por uma circunstância, por um acontecimento, e somos renovados. Por que somos renovados? Porque é no culto, no dia do Senhor, que nós lembramos de que tudo que nós vivemos aqui é passageiro. Nós apenas estamos ouvindo os barulhos de uma guerra que acabou. Uma guerra que já foi vencida, porque Cristo ressuscitou. Portanto, quando nos reunimos domingo após domingo no dia do Senhor, nada mais é para nos lembrar que o nosso descanso só é possível porque a morte foi vencida. O nosso descanso só é possível, a nossa esperança de vida eterna, a nossa expectativa do amanhã, a certeza de que amanhã vai dar tudo certo, é porque Cristo ressuscitou no domingo. Eu sempre gosto de dizer que no final dá tudo certo. Se não deu certo ainda é porque não acabou. Porque no final tudo dará certo. Isso não é uma mensagem, como eu posso dizer, mentirosa ou enganadora. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você está no estágio da sua vida que as coisas não estão dando certo, é porque ainda não é o fim. Porque o fim, tudo dará certo, porque você está em Cristo. A última coisa que poderia nos derrotar foi vencida. É por isso que nós podemos ter alegria, mesmo diante das dores da vida. É por isso que a gente pode encher o nosso coração de alegria, mesmo com os olhos repletos de lágrimas, porque a nossa alegria é ultra circunstancial. Ela está fundamentada em Cristo e na sua ressurreição. E é na comunhão da igreja, então, que a gente consegue experimentar a verdadeira alegria. Mas ainda, em quarto lugar, é na comunhão da igreja que Cristo aparece para nos comissionar a missão. Cristo aparece no meio dos discípulos que estavam reunidos, dá a paz, devolve a alegria, mas comissiona esses homens agora. Veja o verso 21, o texto diz: novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Cristo então aparece no meio do culto, na reunião dos discípulos, para comissioná-los. Assim como o Pai o enviou, agora Ele está enviando os seus discípulos. Extraordinário isso. O que nós encontramos aqui, meus irmãos, é uma continuidade, não do plano da salvação que foi consumado pela morte de Cristo. Nesta redenção, nós não temos o que fazer, ela já foi concluída, mas cabe a nós agora levar para os outros homens as boas novas, a proclamação. Cabe agora à igreja a levar esta notícia da ressurreição para o mundo. Então a obra da igreja, ela é importante, ela é fundamental. Cristo está dizendo: o Pai me enviou, eu vim, cumpri a minha parte. Agora eu os envio, porque é por meio de vocês que Deus apelará ao mundo para que o mundo se reconcilie com Ele. Cristo então aparece na comunhão para enviar os seus discípulos, para comissionar os seus discípulos. A missão é obedecer a Jesus em tudo e até o fim. Assim como Jesus obedeceu ao Pai em tudo, agora cabe aos discípulos pregar a mensagem de Cristo, que perdoa pecados, e isso só é possível através
do Espírito Santo. E aí a gente entra no outro ponto. Mas antes de falar do Espírito Santo, eu quero pensar nisso aqui com os irmãos. Quanto mais distante estamos dos cultos da igreja, presta atenção nisso, menos sentimos o coração arder para fazer missões. Quanto mais distante estamos da comunhão, menos sentimos o propósito de viver como igreja e de fazer a nossa parte no corpo de Cristo. Quanto mais distante estivermos, outras coisas tomarão o nosso coração. Geralmente, quando um missionário sente o coração aquecido para ir para missões, isso acontece no culto. Geralmente, quando um pastor se sente vocacionado, isso acontece num culto. Geralmente, isso acontece quando a igreja está reunida. Porque é aqui que nós ouvimos o comissionamento de Cristo. É aqui que somos impactados, seja pelo testemunho de alguém, seja pela proclamação da palavra, seja pelo ensino das Escrituras, e nós abaixamos a cabeça e falamos para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me, usa a minha vida, eu quero ser usado para a tua obra. Ninguém tem esse sentimento fora da igreja. Ninguém tem esse sentimento fora da comunhão da igreja. É na comunhão da igreja que o nosso coração se aquece para cumprir as missões. Já disse para os irmãos, mas quero repetir, e é um testemunho pessoal apenas para ilustrar. Quando fui para o seminário porque queria ser professor de escola bíblica dominical. Eu tinha medo de microfone, até hoje tem, por isso eu uso facial. Ele está preso aqui. Eu esqueço que ele está aqui. Eu tinha medo de falar em público. Medo, pavor. Pensa em alguém... Posso falar frouxo? Alguém que tinha medo de microfone era eu. Mas um dia, no meio de um culto, sentado no banco, ouvindo alguém pregar, eu abaixei a cabeça e orei e disse: Senhor, nunca mais direi não se o Senhor me chamar para pregar. Depois de dezenas de recusas, depois de recusar convites aqui e ali para pregar, só para os irmãos terem uma ideia, eu era líder da juventude, mas não falava em público. Um dia, a igreja, a PIB de Iguaba Grande, fez um intercâmbio com uma outra igreja batista da cidade de Araruama, lá no Rio. E nós fomos com um ônibus da nossa igreja para fazer a programação naquela igreja. Quando chegamos lá, a igreja lotada. E a igreja tinha janelas assim, só que não era para a rua, era para o pátio da igreja. E as pessoas estavam nas janelas para acompanhar o culto, e o culto lotado. E quem ia pregar naquele dia? Eu. E o que aconteceu? Eu não preguei. Eu não preguei. Eu olhei para aquela multidão de gente e olhei para o microfone. E eu virei para o meu pastor e disse para ele: eu não vou pregar. O senhor é pastor, que o senhor pregue. E eu não preguei. Mas esse é um dia marcante para a minha vida. Porque eu me senti como um Pedro. Eu entrei no ônibus de volta e fui de Araruama a Iguaba chorando no ônibus, me sentindo um covarde. E dizendo: Senhor, me perdoe, porque eu sou um covarde. Lembro que o meu xará Márcio, ele me abraçou e disse: vamos lá para minha casa para a gente conversar. E ele me acalmou, orou comigo e disse: não desista, não desista. É só Deus que pode fazer coisas assim. Porque nós, naturalmente, quando estamos conectados com outras coisas se tornarão tão importantes para nós, que elas serão suficientes para abafar o fogo, o chamado
a convicção que nós temos de servir a Deus na igreja. Mas é no meio da comunhão que nós ouvimos Jesus nos comissionando. Vá, porque é eu que estou enviando vocês. O Pai me enviou e eu agora envio vocês. É no meio da igreja que isso acontece. Quem está em casa não consegue sentir isso. Quem está em casa, por mais que seja edificado pela pregação, se distrai, dá sono, vê o celular, vai fazer comida ao mesmo tempo e outras coisas. Só que nosso coração se aquece e a gente consegue ouvir a voz de Deus dizendo: a tua missão não acabou. Você precisa cumprir com o propósito que Deus te chamou para cumprir. É no meio da comunhão que Cristo, então, aparece para comissionar os discípulos. Mas essa missão só é possível por meio do Espírito Santo. E aqui é algo extraordinário nesse texto, tão difícil de interpretar. É na comunhão da igreja que Cristo aparece para nos dar o Espírito Santo. É na comunhão da igreja que Cristo aparece para nos dar o Espírito Santo. O verso 22 a 23 diz assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Esse texto, meus irmãos, causa muitas dúvidas aos intérpretes bíblicos. Porque temos a descida do Espírito Santo acontecendo apenas em Atos capítulo 2, como um evento histórico que não é repetível, que não se repete, que marca definitivamente o início da vida da igreja como uma comunidade de regenerados que tem a missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E aí, por conta disso, há muita dúvida de interpretar esse texto aqui. O que está acontecendo aqui? O que Cristo está fazendo aqui quando vira para os seus discípulos e sopra nos seus discípulos? Literalmente, Cristo sopra neles e diz: recebam o Espírito Santo. O que é isso que Cristo está fazendo aqui? A gente consegue interpretar esse texto quando a gente lembra que no Evangelho de João, João é mestre em utilizar parábolas encenadas. Isso acontece no lava-pés. Na ocasião do lava-pés, ali é um prelúdio, um pré-anúncio da crucificação. Quando Cristo aparece para Pedro e diz o seguinte: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Esse lavar de Jesus no lava-pés era apenas simbólico, um símbolo que encenava o lavar espiritual que aconteceria pelo sangue derramado na cruz. É na cruz que somos lavados pelo sangue de Cristo. Mas antes mesmo disso acontecer, no lava-pés, Cristo encena isso, dizendo: Pedro, se eu não te lavar, é porque você não me pertence. E assim acontece com cada um de nós. Se nós não somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós não pertencemos a Deus. Portanto, aqui, no mesmo exercício hermenêutico, a gente pode dizer que João está fazendo uma parábola encenada. João está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo, a gente precisa ter na mente que ele apenas desce em Atos capítulo 2, mas Jesus está encenando aqui a entrega do Espírito Santo. E ele faz isso por algumas razões, e eu quero mostrar 3 para os irmãos. A primeira delas, Jesus quer conectar a descida do Espírito Santo com toda a obra de redenção. A primeira ideia aqui do texto é: o que acontece aqui no recebimento do Espírito Santo está conectado a toda a obra de redenção. Cristo morreu na cruz, ressuscitou e cumpriu o projeto de redenção. Agora ele volta aos céus e cabe à igreja a proclamação desta redenção que pode perdoar pecados e reconciliar o homem com Deus por meio do poder do Espírito Santo. Então a ideia aqui é conectar, ou seja, a descida do Espírito Santo não é um fato isolado, mas está intimamente conectado com
com a morte e ressurreição de Cristo. Mas o segundo ponto, é por meio de Cristo que recebemos o Espírito Santo. É por meio da sua palavra que o Espírito Santo vem sobre nós. Em João, ele sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo que eles receberiam em Atos 2. E a partir de Atos 2, é por meio da palavra de Cristo pregada que o Espírito Santo é soprado para toda a carne. É por meio da palavra de Cristo pregada que o Espírito Santo chegou até nós. Portanto, Cristo sopra nos discípulos para dizer o seguinte: aquilo que vai acontecer lá em Atos capítulo 2 só está acontecendo porque é eu que estou dando para vocês. Assim como nós que já recebemos o Espírito Santo por meio do Evangelho pregado, nós recebemos porque foi Cristo que nos deu, e nós recebemos por meio da palavra de Cristo. A palavra de Cristo que foi comunicada a nós. Mas em terceiro, aqui é um ato que marca o início da nova criação. Quando Deus fez o homem, Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E agora Jesus sopra o fôlego para a nova vida. É na ressurreição que Cristo inicia uma nova criação. E aqui Ele sopra então o Espírito da nova criação, mostrando para nós que agora aqueles apóstolos e todos aqueles que recebem o Espírito Santo se tornam um exército, soldados, guerreiros, e viverão essa nova vida, cumprindo a sua missão, para restaurar todas as coisas que Deus deseja, para reconciliar todos aqueles que Deus deseja, para que então se inicie um novo tempo chamado glorificação. Veja o texto de Jeremias, capítulo 37, versos 5 a 10. O texto diz assim: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. Descobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. O que Jesus está fazendo é cumprindo as profecias de Jeremias, quando o Espírito é soprado em nós e nós recebemos vida. O que nós fazemos hoje, meus irmãos, é pregar para mortos. E quando eles ouvem a palavra do Evangelho, o Espírito dá vida. É por isso que é tão necessário proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Não é possível pregar o Evangelho apenas com o seu testemunho de vida. É necessário anunciar a palavra, porque é por meio da pregação que o Espírito é dado ao morto. Eu não estou lembrado agora se foi o Diacárcia que comentou, ou foi um outro mestre da igreja, que certa vez levou os seminaristas para pregar. Ele disse: vamos, eu vou levar vocês para pregar. E aí os seminaristas ficaram animados, empolgados, e foram. Entraram no ônibus, crente que eles iam para a praça para pregar, ou ia para algum lugar diferente para pregar, e de fato era um lugar diferente. O professor levou eles para o cemitério e disse para eles:
preguem a palavra. Preguem a palavra. Como assim? E aí o professor disse para eles: o trabalho de vocês é pregar para mortos. E é por meio da pregação que o espírito de vida é dado. Nossa tarefa, nós que somos vivos espiritualmente, é pregar o Evangelho para que outros possam receber vida. Portanto, a missão da igreja está ligada com a pregação por meio do Espírito Santo. E a mensagem que a gente prega é de perdão de pecados. É por isso que o verso 23 diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Nenhum ser humano tem poder de perdoar o pecado de alguém. Só Deus pode perdoar pecados. Mas Deus faz isso hoje por meio da igreja que prega o Evangelho e leva o pecador a se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Portanto, é a igreja que tem a mensagem da reconciliação, é a igreja que tem a mensagem do perdão de pecados. Veja como é profundo isso aqui que está acontecendo. Agora a gente começa a compreender por que a igreja passou a se reunir domingo após domingo. Ela passa a se reunir na expectativa de ouvir a paz do Senhor, na expectativa de experimentar a alegria de forma plena, na expectativa de ser encorajado para o cumprimento da missão, na expectativa de proclamar o Evangelho para que o Espírito Santo seja dado. E assim, a reconciliação e perdão de pecados. Não é isso que a gente faz domingo após domingo no culto? Exatamente isso. Exatamente isso. Portanto, vir à igreja assistir culto não é igual ir no cinema. Não é igual assistir um jogo de futebol, que a gente gosta muito e a gente fica ali na expectativa, torcendo para que as coisas dê certo. Avaliando, né? Hoje, acho que o Ministério de Louvor deu uma desafinada. O pastor hoje não estava muito inspirado. Perceba como é diferente o que a gente faz aqui. É profundamente teológico e espiritual. Mas é tão extraordinário que o texto vai dizer que isso tudo acontece, os discípulos estavam reunidos, mas Tomé não estava com eles. Tomé não estava na comunhão, verso 24 vai dizer isso. Tomé é chamado Dídimo. Um dos 12 não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. E aqui, meus irmãos, a gente pode refletir que é na comunhão da igreja que todo crente deve estar. Tomé deveria estar na comunhão da igreja, mas não estava. É na comunhão da igreja que todo crente deve estar. É inconcebível para a mente dos apóstolos e para a igreja primitiva aquela coisa que acontece e muito comum nos nossos dias. Hoje eu não vou no culto, não. Por que não? Porque eu marquei um compromisso. Como assim? Que compromisso pode ser mais importante de estar reunidos com os irmãos, dizendo: Maranata, Senhor, venha, se manifeste no meio de nós. Como pode existir um compromisso maior, mais sublime, mais importante do que estar na comunhão da igreja, no culto? Como assim? Isso é inconcebível para a igreja primitiva. Isso era inconcebível para a igreja primitiva. Hoje eu não vou porque estou cansado. Hoje eu não vou porque eu trabalhei muito. Hoje eu não vou porque o jogo vai ser mais tarde. Eu amo futebol. Hoje eu não vou por causa disso ou por qualquer outra razão. Isso era inconcebível para a mente da igreja primitiva.
Isso é inconcebível. Inconcebível. Tomé não estava na comunhão. E quando a gente não está na comunhão, a gente perde o milagre. A gente perde a bênção. Há coisas que acontecem aqui que só quem está pode contar. Quantas vezes já ouvi na porta da igreja alguém chegar e dizer o seguinte: pastor, Deus falou ao meu coração. Parecia que o Senhor sabia da minha vida. Sabe o que acontece? Quando a pregação é proclamada, os segredos do nosso coração são expostos. Isso é um milagre. É um milagre. Quantas e quantas pessoas, e talvez quase todos nós, se convertemos num culto. Quantos se converteram num culto? Quase todo mundo. Isso é milagre. Aí para pensar, quando você não traz o seu filho para a igreja, você está impedindo que de repente naquele dia um milagre aconteça. Para pensar, você que não convida pessoas para vir à igreja, ou não gosta de estar na igreja, quantos milagres nós testemunhamos aqui de forma muito rápida. Milagres acontecendo no meio da igreja, no meio da comunhão. Tomé não estava e perdeu o privilégio de ver Cristo ressurreto. Tomé não estava na comunhão e perdeu o privilégio de ver Jesus Cristo vivo. E talvez ele não estava junto com os outros apóstolos porque estava profundamente triste e abatido pela morte de Jesus. Eu costumo pensar que Tomé não era um incrédulo. Eu costumo pensar que Tomé não era um incrédulo como a gente chama alguém de incrédulo hoje. Incrédulo como alguém que não tinha fé. Eu costumo pensar que Tomé se tornou momentaneamente incrédulo, porque acreditar na ressurreição é algo tão extraordinário, é algo tão grande, tão grandioso, que Tomé se sentiu muito pequeno para acreditar. Ele disse: eu preciso ver. Porque é o mesmo Tomé que lá em João capítulo 11 vai dizer o seguinte: vamos também para morrermos com ele. Jesus havia acabado de ressuscitar Lázaro, e ele então diz: vamos voltar, ou melhor, perdão, Jesus acabara de receber a notícia de que Lázaro estava morto, Cristo não estava próximo aonde Lázaro estava, porque ali na Judéia, Cristo estava correndo perigo de morte, e não havia chegado o tempo dele morrer, então ele estava na Galileia. Então chegou a notícia para ele: olha, Lázaro está morto. Jesus vira para os apóstolos e diz: vamos voltar. Aí os apóstolos dizem: como assim vamos voltar? Você acabou de sair de lá porque te ameaçaram de morte. E aí Tomé vira para os apóstolos e diz: vamos todos nós juntos para morrermos com ele. É Tomé que diz: vamos juntos para morrer com ele. Isso está em João capítulo 11, verso 16. Eu costumo pensar que Tomé não estava na comunhão e seu coração se endureceu, não porque ele era um incrédulo, mas porque a dor, a tristeza, endureceu momentaneamente o coração de Tomé e fez com que suas lágrimas embaçassem o seu olhar pela fé. E quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes a gente sabe de pessoas que deixam a igreja momentaneamente porque perderam alguém, porque não conseguem lidar com o luto, com a perda, com a dor, não conseguem compreender porque Deus permitiu que aquilo acontecesse naquele momento, naquela circunstância, e a pessoa se fecha, ela se isola, ela endurece. E como é que acontece para que esta pessoa possa
a voltar-se a abrir para Deus, ela precisa estar na comunhão. Os apóstolos então correm para Tomé e dizem: Tomé, o Senhor está vivo. E ele diz: eu não creio. Eu só creio se eu tocar do lado, se eu ver as feridas em suas mãos. E aí, o texto vai dizer que de forma bela, no domingo seguinte, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez reunidos. Só que agora Tomé estava com eles. E aí Cristo aparece mais uma vez. Isso está no verso 26 a 29, veja. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Jesus então aparece para Tomé. Veja que algo extraordinário. Jesus, mesmo não estando presente fisicamente, no momento em que os apóstolos contam para Tomé que Jesus estava vivo, ele sabia exatamente o que Tomé havia dito e vai diretamente a ele. Jesus volta à igreja 8 dias depois, no domingo seguinte, novamente para Tomé, para falar com Tomé. Jesus se dirige a Tomé. Tomé, você não acredita? Olhe, Tomé. Olhe, Tomé. Olhe as marcas. E por que Jesus faz isso, meus irmãos? Porque Jesus não deixará para trás nenhum dos seus, pois Ele prometeu que seria o nosso caminho. Jesus não vai deixar para trás nenhum dos seus. Ele voltou a aparecer novamente uma semana depois, um domingo depois, onde os discípulos estavam reunidos para Tomé. Ele apareceu para Tomé, para que o Tomé pudesse ter o coração aquecido mais uma vez, para que ele pudesse ser quebrantado mais uma vez. Jesus não vai deixar para trás nenhum dos seus, porque Ele é o nosso caminho. Foi isso que Ele disse para Tomé, em João capítulo 14. Tomé vira para Jesus e diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus disse: não perturbe o coração de vocês, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha dito: eu vou preparar lugar, mas voltarei para vocês e levarei vocês para mim. E aí Tomé então, falei, mas como é que é isso, Senhor? Como é que a gente vai se a gente não sabe o caminho? E aí Jesus vai dizer para ele: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo volta para Tomé, porque ele havia dito para Tomé: Tomé, eu sou o teu caminho. Isso é extraordinário para nós, porque jamais Cristo nos abandonará em meio às nossas tristezas, decepções, perdas e frustrações. Ele voltará para aquecer o nosso coração, para que nós voltemos a nos quebrantar e se dobrar diante dele, para reconhecer que Ele é Deus. É exatamente isso que acontece no verso 28. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé, quando olha para Cristo ressurreto, ele se dobra e reconhece a divindade de Cristo. Ele diz: Deus meu, Senhor meu. Ah, meus irmãos, é no culto que nós reconhecemos a divindade de Jesus. É no culto que nós nos prostramos para adorar a segunda pessoa da Trindade. É no culto que nós adoramos e reconhecemos que Ele é Deus. O texto então vai concluir dizendo: Jesus vira para Tomé e diz: porque você me viu, você creu. Felizes que não viram e creram. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, Ele está dizendo agora para nós. É como se parasse a câmera agora, Ele olhasse para essa câmera do lado e virasse e falasse o seguinte: a cena está aqui, os discípulos estão aqui. Ele vira agora e diz o seguinte: felizes são vocês,
que não viram, mas creram. Como nós somos felizes, porque nós não precisamos ver para crer, para se prostrar, para adorar e para amar o nosso Deus. O texto de João termina dizendo, capítulo 20 termina dizendo: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tenham vida em seu nome. Nesses versos está o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia. Por que que a Bíblia foi revelada para nós? Para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Há muitas outras coisas que Cristo fez e que não está aqui. Assim não há respostas para todas as coisas. Porque o livro, a Bíblia, as Escrituras, não foi dada para nós para responder todas as nossas curiosidades. Mas há um objetivo central da Bíblia. O que está revelado para que nós creiamos que Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo nisso, teremos vida em seu nome. Esse é o propósito. E é por isso que domingo após domingo, nós pregamos a palavra, para que as pessoas possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ter vida em seu nome. Muito bem, meus irmãos, eu espero que à luz desse texto, os irmãos possam entender o que nós fazemos aqui. Espero que à luz desse texto nós possamos compreender o que significa a igreja reunida, para que nós pensemos duas vezes quando o cansaço bater e a gente falar assim: hoje eu não vou não. Pode ser que nesse dia você perca um milagre. Para que você pense duas vezes antes de marcar qualquer compromisso, entendendo que você já tem o maior de todos os compromissos. Domingo é dia do Senhor. É o dia que a morte foi vencida. É o dia da ressurreição. É por isso então que nós nos reunimos, porque aqui descansamos e desfrutamos já daquilo que desfrutaremos de forma muito mais plena na eternidade. Que Deus nos abençoe. Paz e graça em nome de Jesus. Amém?